Fala aí galera, tudo bem? Para quem acompanhou o vídeo da semana passada, viu que eu estava dando umas dicas de como fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu tive a oportunidade de viver essa experiência, de sair de um lado do globo e voltar do outro, passar por dezenas de culturas, dezenas de países. E eu tô aqui para dividir o pouco que eu aprendi. Mas aí, eu quero saber se vocês gostaram das dicas da semana passada, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram de alguma dica em específico, se vocês têm alguma outra dúvida, se tem alguma coisa em específico que vocês querem saber e se vocês também têm uma dica para me dar. Se vocês têm algumas dicas que eu não falei aqui, vocês podem me dar, que para mim isso é muito precioso. Então, conforme prometido, eu tô aqui de novo com o restante das dicas. Aproveitem, viu? Isso foi outra coisa que o mundo me ensinou. Tenha pelo menos um amigo, seja lá onde você estiver, um amigo que você possa ligar, que você possa recorrer, que você possa chorar, né? Porque nem sempre são os obstáculos externos que estão nos bloqueando, são os obstáculos internos. Às vezes você precisa de alguém para dar um abraço, para desabafar. Então ter um amigo é muito valioso. Eu aprendi a valorizar muito a amizade nessa viagem. E aprendi a fazer amigo também, essa é uma baita habilidade de sobrevivência, aprender a socializar. É uma questão de sobrevivência mesmo, então nisso a viagem me ajudou muito também. Conversa com os locais, é sempre interessante você conversar com os locais, com alguém que mora naquele país, né? Não só os turistas, enquanto turista, a gente quer conhecer só outros turistas para fazer festa. Não, conhece o povo local, que ali você vai poder não só beber daquela sabedoria, da cultura local, mas vai ganhar algumas dicas preciosas. Conheça as culturas e costumes antes de você entrar no país, senão você pode se meter numa baita enrascada. Eu não passei nenhum grande apuro por conta disso. Eu lembro quando eu estava no Marrocos, era o mês do Ramadã, e eu estava andando lá de regata, e eles têm toda uma questão de vestimenta, e aí eu fui repreendido por conta disso, aí eu comprei uma roupa islâmica mesmo, fiquei parecendo um muçulmano mesmo, acharam que eu era muçulmano. Depois eu acabei me convertendo também, tem um vídeo que fala sobre isso. Fui convertido sem querer, para ser sincero. Mas eu lembro que teve uma amiga minha que a gente estava em Rishikesh, que é a capital do yoga na Índia, e lá tem o rio Ganges, que é um rio sagrado dentro da cultura hindu, e que para mim também é sagrado. E a gente estava na beira do rio e ela estava de sapato e acabou entrando de sapato no rio. Uma mulher ficou muito brava, quase bateu nela, porque era uma tremenda falta de respeito. Como você está entrando com seus sapatos sujos na Mãe Divina, na Mãe Sagrada? Então conheça e respeite as culturas antes de você chegar no país. Remédio, cara, eu levei alguns remédios antibióticos que são úteis, que nem sempre você vai conseguir sem receita. Então, mas eles nunca me fizeram falta não. No geral, esses remédios que não precisam de receita, você consegue em qualquer lugar. Eu lembro que eu tive uma bolsa de remédios roubadas, essa foi outra situação que eu fui roubado. E eu fiz um pacto com o universo de que eu não ia ficar bravo se eu não ficasse doente. Eu fiquei bravo e fiquei doente também. Outra coisa, procura ter sempre internet, independente de onde você estiver, não ficar refém de Wi-Fi. É claro que muita gente viaja assim, usando só Wi-Fi de lugares abertos. E realmente dá para viajar assim, só que cara, a internet é muito útil, foi uma baita conquista da nossa humanidade, mas a internet foi outra coisa que me poupou muito dinheiro, né, de eu pesquisar antes determinados lugares, qual era o preço, para eu para não me passarem a perna ou conseguir algumas promoções, ou até mesmo não me perder. E que se eu tivesse internet, ou eu ia ter me ferrado muito, colocado minha vida em risco, ou eu ia ter gastado muito mais dinheiro. E geralmente quando você chega no aeroporto, vai ter algum standzinho de alguma companhia telefônica que vai estar vendendo pacotes de uma semana, de 10 dias, que você possa usar como internet e não fique tão caro. E realmente vale a pena você investir isso, cara, porque ali você consegue acessar a internet, você acessa o mundo. Falando em internet, leva contigo pelo menos 2 dispositivos, 2 celulares ou um celular e um tablet, que você consiga ter acesso ao aplicativo do seu banco. Porque, cara, você vai depender disso para comprar passagem, para qualquer compra que você vai fazer, você vai depender da tua liberação bancária, da tua chave, do teu código de acesso. E se você perder o seu celular, ferrou, você vai ter que voltar para o Brasil, porque para você conseguir liberar outra chave de acesso para o teu aplicativo, vai ser só num caixa eletrônico ou no seu banco, e você não vai encontrar isso fora do Brasil. Então eu dei graças a Deus que as duas únicas coisas que eu não podia perder, que a gente não pode perder, que é o nosso celular e o nosso passaporte, eu não perdi. Mas cara, meu celular ficou quebrado, eu tive que trocar a tela, tive que trocar a bateria 2 vezes, mas graças a Deus não perdi, quase perdi muitas vezes.
Então leva 2 dispositivos que isso ajuda muito. Fala com o teu gerente antes de você deixar o Brasil, explica que você vai viajar, pega todas as dicas com ele, faz um seguro. Eu fiz um seguro de R$ 3,99 antes de sair do Brasil. E assim que eu saí na África do Sul, já no primeiro dia, e fui assaltado por 3 caras, eu perdi uma grana federal. Eu perdi tipo uns R$15 mil em roubos ao longo da viagem. Dentre as câmeras e outras coisas que foram perdidas. Mas eu consegui recuperar uma boa parte dessa grana porque eu fiz esse seguro de R$ 3,99 um dia antes de sair do Brasil. Então eu agradeço muito o meu gerente por conta disso. Outra coisa que me ajudou a salvar muita grana é aprender a parecer versado em determinados assuntos. Por exemplo, aprender a parecer que eu sei o que eu estou fazendo, quanto custa tal coisa, que eu sei como é que funciona o esquema. Na verdade eu não sei não. Mas isso me evita dos caras acharem que eu sou um bobão e que pode meter a faca em mim. Mas isso me trouxe alguns problemas também, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o trekking sozinho no Annapurna Circuit ou no Everest Base Camp, eu falei, não, eu já sou experiente em trilha, eu faço montanhismo e tal. Aí os caras, não, então tá beleza, você pode ir sozinho. Aí eu fui sozinho, me perdi, quebrei o pé, quase morri. Vocês já conhecem a história. Então também tem isso, né? Outra coisa que você tem que ficar atento é em relação aos vistos e ao passaporte. E a vacinação também, não posso esquecer de falar disso. O passaporte, cara, tira com bastante antecedência de sair do Brasil, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por exemplo, eu fui tirar o meu e eu fui tirar com bastante antecedência. Só que aconteceu da Polícia Federal ameaçar entrar em greve justamente um pouco antes de eu viajar. E começaram a fazer uma operação tartaruga, começou a atrasar todos os passaportes e eu consegui pegar o meu passaporte só 4 dias antes do meu avião decolar. Em relação aos vistos, cara, se você já souber os países pelos quais você vai passar antes de sair do Brasil, é mais fácil. Você pode tirar até os vistos aqui no Brasil, ver se precisa de visto, se é possível tirar o visto pela internet. A maioria dos países ou não precisa de visto, ou você consegue tirar o visto já chegando no aeroporto. Geralmente você chega no aeroporto e basta fazer o procedimento lá. Tem países que você pode tirar o visto pela internet, que você precisa preencher alguns formulários. Tem países que têm umas exigências um pouco mais complicadas. Tem países que você só consegue tirar o visto direto na própria embaixada do país, ou no Brasil, ou em outra embaixada antes de chegar no país. E alguns países têm algumas exigências muito peculiares. Por exemplo, no Irã, eu não podia ter entrado se eu tivesse passado por certos países antes. Por exemplo, eu não poderia ter entrado se eu passasse por Israel antes. As questões geopolíticas são questões bem complicadas. E eu tinha que ter um lugar para ficar e um seguro médico, né? Então, isso também é costume os países cobrarem, mas eles não costumam conferir. Só que no Irã, eles realmente conferem. Então, eles ligaram para minha anfitriã de madrugada mesmo para saber se era eu mesmo que ela ia me receber, se estava tudo certo, senão eles iam me mandar de volta embora. E o meu seguro médico, cara, estava vencido. Aí o que eu fiz? Eu apresentei outro documento em português, disse que era meu seguro médico, mostrei umas datas lá para eles e eles aceitaram. Porque eu fui de boa vontade. Isso foi uma baita de uma lição importante. Eu entendi que um sorriso e uma atitude de benevolência em relação ao outro vale mais que qualquer quantidade de dinheiro ou que conhecimento que você possa ter. Um sorriso abriu muito mais portas para mim do que qualquer poder político que eu pudesse trazer comigo, qualquer carteirada que eu pudesse dar. Em relação à vacinação, fica esperto que alguns países exigem algumas vacinações específicas antes de você entrar nele. No geral, eles exigem que você tenha a vacinação contra a febre amarela. A maioria dos países vai exigir isso. Então você toma a vacina da febre amarela aqui no Brasil e você vai na Anvisa do seu aeroporto e pega a carteirinha internacional de vacinação. Geralmente ela tem validade para a vida inteira, mas se você não tiver isso, você vai ser barrado em alguns países. O que mais? E o mais importante de tudo, cara, esteja aberto para seja lá o que for que a vida for te trazer, que o roteiro for te trazer, que a estrada for te trazer. Por isso que eu não gosto muito de planejar a viagem, né? Porque senão, se eu tivesse vivido os meus planos, eu não teria nem história para escrever o livro, teria sido tudo normal, porque nós planejamos coisas normais. E o extraordinário não pode ser planejado, portanto esteja aberto ao novo, esteja aberto ao desconhecido. E não importa a quantidade de dicas que eu possa dar, que vocês possam procurar em outros canais, em outros meios,
você vai ter que aprender por conta própria, porque a vida não tem mapa e ela é uma caixinha de surpresa, mas é uma caixinha de surpresa maravilhosa, cheia de acasos muito agradáveis, alguns desagradáveis também, mas isso faz parte da vida, os dissabores fazem parte da vida, porque a vida é agridoce e esse gosto é maravilhoso. Imagine se tudo fosse como a gente planeja, do jeito que a gente quer, se a gente soubesse como vai ser toda a nossa vida, como vai ser amanhã, com quem eu vou me casar, quando eu vou morrer, que coisa chata. Então, graças a Deus, a vida é imprevisível. E eu sei que vocês também têm interesse em saber na questão da grana, quanto de dinheiro custa para viajar, como economizar dinheiro, como fazer grana viajando. E eu prometo que vou gravar um vídeo falando só sobre isso. Então se inscreve aqui no canal para você não perder, liga o sininho aqui, que eu vou trazer esse conteúdo sobre viagem e sobre espiritualidade também, que para mim é o mais importante. Valeu, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.